Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos ver um exemplo de execução do teste TED-Student para duas amostras emparelhadas, utilizando o SPSS. O teste TED-Student para duas amostras emparelhadas permite medir médias de uma variável numérica em dois momentos distintos ou em dois espaços distintos. Neste caso, é baseado num critério temporal que é: será que o peso das grávidas, agora que elas estão grávidas, se mantém igual àquele que ela tinha antes de engravidar? Ou seja, vai-se medir o peso duas vezes nos mesmos sujeitos, nas mesmas mulheres grávidas, antes de engravidar e agora que estão grávidas. Por isso é que se chamam estas amostras emparelhadas, porque o mesmo sujeito tem um par de medições, neste caso do peso, que se vai verificar se mantém inalterado ou, como a intuição nos diz, se aumentou devido à gravidez. Entrando então no diagrama da estatística inferencial, a primeira etapa consiste em identificar as variáveis em questão, que neste caso são os pesos, que na base de dados aparecem aqui peso antes de engravidar, em quilogramas, e o peso atual, também em quilogramas. Ambas são escalares e têm valores 95, 97, 74, 80, 55, 59,5 e assim sucessivamente para as 50 mulheres. Há aqui uma delas que não sabia o seu peso antes de engravidar, vai ser uma não resposta, mas mesmo assim temos 49 pares de valores. Próxima etapa: de que tipo é cada variável? São ambas escalares. E se há apenas uma variável em questão? Não, há duas variáveis. Os dois pesos. Há mais que duas? Também não. As duas são qualitativas? Não, as duas são escalares. Pelo que aqui entramos no ramo do sim. E vamos para a última pergunta: medem o mesmo conceito um par de vezes? Por exemplo, um antes versus depois? Sim, é o mesmo conceito, que é o peso, antes de engravidar e depois de engravidar. Pelo que entramos aqui no ramo do sim e estamos no diagrama final, em que a primeira pergunta diz: há mais de 30 pares de medições? Neste caso, havia 50 mulheres na amostra, uma delas não respondeu ao peso antes, por isso temos 49 pares de pesos. Há mais que 30. Pelo que temos que fazer o teste T para duas amostras emparelhadas, e aqui está um exemplo, e neste caso o cenário é exatamente esse. Terão as mulheres grávidas o mesmo peso que tinham antes de engravidar? A intuição diz que vai aumentar o peso, mas temos que fazer o teste para verificar. O primeiro passo de conduzir um teste de hipóteses consiste sempre em escrever essas hipóteses. E a hipótese nula assume que não há relação entre as variáveis, ou seja, assume a igualdade. Neste caso, que as grávidas pesam o mesmo agora do que pesavam antes de engravidar. Isto em português, em notação matemática, que a média na população, letra grega μ, do peso antes, é igual à média na população do peso atual. Ou, se passarmos este termo para o lado esquerdo da igualdade, fica a média do peso antes menos a média do peso atual igual a zero. Esta forma é importante porque vai nos permitir interpretar o intervalo de confiança que o teste nos vai devolver. A hipótese alternativa diz o oposto. Diz que as mulheres têm pesos diferentes entre o antes e o depois de engravidar. Se é porque aumentou ou porque diminuiu, neste momento não nos interessa, apenas que é diferente. Ou seja, esta hipótese está escrita de forma bilateral. É um igual versus diferente. Eu não estou a assumir que um é maior ou igual que o outro, nem vice-versa. Isto também é importante para depois, mais tarde, interpretar o valor de prova do teste, tal qual ele nos vai ser apresentado, em vez de o dividir por 2. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que se deve começar no caminho do menu Analyze, Compare Means, Paired Samples t-Test. Analyze, Compare Means, Paired Samples t-Test, teste T para amostras emparelhadas. Vou aumentar aqui o espaço e vou clicar numa variável qualquer com o botão direito do rato para mudar para os seus nomes em vez dos labels, o que torna mais fácil de identificar as variáveis, peso antes e peso atual. O passo seguinte consiste precisamente em passar a primeira variável para a caixa da direita e depois passar a segunda variável também para a caixa da direita. Então, o peso antes de engravidar passamos para o campo dos paired variables e o peso atual de seguida, e ele forma o par. O quarto passo é apenas se quisermos alterar o nível de confiança habitual, que são os 95%. Se quiser um nível diferente, tem que ir ao botão das opções e definir isso aqui neste campo, a percentagem do intervalo de confiança, sabendo que isto está intimamente relacionado com a margem de erro. Neste caso, 95% corresponde a uma margem de erro de 5%. Eu não vou alterar, cancel, e vou simplesmente lançar o teste com o OK e irá surgir numa nova janela de output o resultado do teste, também projetado aqui no acetato, pelo que eu vou-me orientar por este output. O que é que falta aqui? A tabela do meio, que é a das correlações, mas que neste caso não é tanto o que nos interessa, ver se os dois pesos estão correlacionados entre si, mas mais saber se houve diferenças significativas entre o antes e o depois. O terceiro passo consiste em registar o valor de prova, compará-lo com o tal critério de rejeição, os 5% habituais, e decidir rejeitar ou não a hipótese nula.
E o que nós vemos é que, na primeira tabela, apresentam-nos os resultados da amostra, das 49 mulheres que existem na amostra, peso antes de engravidar, cerca de 67,5 kg, e o peso depois, peso atual, 76,1. Portanto, está aqui uma diferença bastante razoável de quilogramas. Será que isso é suficiente para se considerar que deve ser generalizada à população? Ou seja, as diferenças são grandes demais para se atribuírem ao acaso? É o que nos vai dizer o valor de P, que neste caso é um valor próximo de zero. Com 3 casas decimais não tem expressão, pelo que se registra que o valor de P é menor que uma milésima. Ele não é bem zero, é 0,000 qualquer coisa, mas registra-se desta forma. Ou seja, passando a vírgula 2 casas para a direita, é menor do que 0,1%. Como isto nos dá a probabilidade da hipótese nula acontecer, ora ela quase nunca acontece, menor que 5%, pelo que eu vou rejeitar a hipótese nula, que dizia que os dois pesos eram iguais. E neste caso o valor de prova é mesmo este, não preciso de o dividir por 2, porque as hipóteses foram escritas de forma bilateral. Antes de avançar, olhar aqui também para o intervalo de confiança a 95% para a diferença, que era a tal média antes menos a média do peso atual. Vejamos que essa diferença varia sempre de uma coisa negativa até outra coisa negativa. O limite inferior são menos 10 kg, arredondando, e o limite superior são menos 7 kg. O que significa que o zero estaria fora deste intervalo, estaria aqui mais à direita. Ora, se o zero está fora do intervalo, a média antes menos a média depois não pode ser igual a zero. Ou o que é o mesmo, a média antes é diferente da média depois. Por isso é que nós rejeitamos a hipótese nula. Há uma diferença de pesos assinalável ao ponto de se dizer que a gravidez não deixou os pesos inalterados. E esse é o quarto e último passo, que é concluir em linguagem simples o que é que significa, neste caso, rejeitar a hipótese nula. Que há evidência estatística suficiente para afirmar que o peso destas mulheres, que agora estão grávidas, é diferente do peso que elas tinham antes de engravidar. E isto na população de todas as mulheres grávidas. Neste caso, esta diferença de cerca de 9 kg que encontramos aqui na amostra foi considerada estatisticamente significativa. Isto para um nível de confiança de 95%. E a interpretação dos intervalos de confiança também está aqui nesta linha final. Em suma, neste caso, a gravidez fez com que o peso das grávidas aumentasse significativamente. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica, de ir para o terreno, e nas suas duas etapas do meio. Analisar os dados, porque vimos como fazer um teste T para duas amostras emparelhadas. Interpretar os resultados, porque ao olhar para o seu valor de prova, chegamos à conclusão que aquela diferença de pesos encontrada era grande demais, pelo que a gravidez fez aumentar o peso significativamente.